Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 6 de novembro de 2025. Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje, também na composição da Câmara, o Dr. Samuel Riema, Dr. Rafael Zulli, Dr. João Marcelo de Oliveira, também em sessão Dr. Felipe Valença, pela representação fiscal, além da presença das colegas advogados, doutora Mayra, doutora Lígia, que sustentaram oralmente suas razões recursais. Informo que essa sessão é gravada. Após seu término, será disponibilizada no canal do TIT, no YouTube. Peço aqui sempre a gentileza de deixar os microfones desligados para evitar ruídos e interrupções, só acionando quando forem falar. E, como sempre, solicito brevidade e objetividade, tanto nas defesas orais, quanto na leitura dos votos. Aqui, temos 3 processos conexos: Paulo Sérgio Veríssimo Mendes, Carina Veríssimo Mendes e Alex Veríssimo Mendes, todos interrelacionados. A doutora Mayra encontra-se presente. Bom dia, doutora. Ela fará Bom sustentação dia. oral. Bom dia. Ela fará sustentação oral nesses casos, tá? Eles são autuações idênticas e até para otimização dos trabalhos, como se tratam de 3 autos de infração, com 2 relatores, né, todos idênticos em acusação, eu avoco aqui o relato, né, embora eu não seja o relator, apenas para destacar que trata-se, né, de acusações de falta de pagamento do ITCMD contra 3 donatários, decorrentes de doação realizadas pela senhora Maria Celeste, também autuada aqui como responsável supletiva, e também recorrente, né? E doação essa de cotas de capital social da empresa G Mendes Participações, atribuindo valor de R$ 7,94 por cota. A fiscalização ela identificou, após analisar as escrituras contábeis e as documentações constitutivas, tanto da empresa G Mendes quanto de seus coligados e controlados, na data da doação, né? E identificou que a empresa G Mendes era composta de 52 milhões de cotas, e o patrimônio líquido foi atribuído como 1,222 bilhão, quase 223 milhões. Assim, entendeu a fiscalização que o valor patrimonial de uma cota do capital social era de R$ 23,00, 23,17, razão pela qual exige-se aqui nesses lançamentos de ofício as diferenças no recolhimento do ITCMD. Houveram decisões que mantiveram essas autuações e os interessados, tanto os donatários quanto a doadora, interpuseram recurso, que defende, dentre seus argumentos, né, dentre outros, que o valor correto deveria ser aquele contábil, combate à exigência de 100%, né, do ITCMD, quando deveria, na sua concepção, respeitar o limite de 2/3 da nua propriedade, e que não haveria, pela doadora, a solidariedade. Eu acredito que é o suficiente para conduzir a doutora Mayra, e depois passamos aí aos votos, tá? Então, doutora Mayra, fica à vontade, a palavra é sua. Bem, primeiramente, bom dia. Então, eu agradeço o relato, foi realmente muito claro, e esclarecedor aqui em relação aos fatos ocorridos, como muito bem é constante no relatório, né? Se refere à autuação a suposto recolhimento ao menor do ITCMD, a doação das cotas ocorreu, as doações, né, ocorreram e no final de 2019, logo após o falecimento do patriarca da família, e foi doada a nua propriedade pela matriarca aos 3 filhos, tá? A realização para cada filho aconteceu no valor de mais ou menos 64.500.000, gerando um recolhimento de TCMD de aproximadamente 2.582.000, que foi o de fato recolhido por cada um dos donatários. E a autuação, ela se deu especificamente sob o entendimento de que para fins dessa doação, a doadora, né, os donatários deveriam ter utilizado um valor de balanço patrimonial da empresa G Mendes Participações ajustado até a data de 20/12/2019, quando as doações ocorreram. E por que essa fundamentação da autuação? Porque a G Mendes Participações é uma holding que tem participações societárias em diversos
diversas empresas do grupo. E o fiscal ele entendeu que deveria ter sido aplicado o método de equivalência patrimonial a essas empresas, mas não com base, isso é importante a gente comentar aqui, nos balanços patrimoniais existentes à época da doação dessas empresas controladas. O fiscal ele entendeu que, em razão da empresa, né, do grupo, na verdade, está passando por uma reestruturação em razão do falecimento do patriarca e algumas avaliações estarem acontecendo, estavam acontecendo, como consta nos autos, porque as empresas do grupo são empresas imobiliárias de incorporação e ela estava no momento de fazer uma avaliação dos seus ativos, dos seus imóveis. Então, muitos laudos nas empresas controladas estavam sendo realizados. O fiscal ele entendeu que esses laudos, alguns laudos que já estavam prontos, mas que não tinham sido realmente aplicados ou utilizados pelas empresas controladas, já deveriam ter sido utilizados pela Gementes Participações quando das doações ocorridas em 20 de dezembro de 2019. Ou seja, o fiscal ele pegou documentos que estavam sendo realizados no decorrer do ano de 2019, principalmente até no final do ano de 2019 e começo de 2020, e apesar desses documentos e desses valores não estarem constando nos documentos contábeis, ele entendeu que os donatários e a doadora deveriam já ter considerado essa documentação para fins ali de base de cálculo da doação. Então, a autuação, considerando essa necessidade de utilização de documentos não aplicados, não espelhados nos documentos contábeis das controladas, entendeu que deveria ter sido utilizado um PL ajustado no valor aproximado de 1.233 milhões de reais, o que geraria um recolhimento ali residual por cada donatário de quase 5 milhões de reais, né? Comparando aos 2 milhões. E o que acontece? O principal ponto aqui do fiscal foi exatamente como eu comentei, as avaliações estarem acontecendo no ano de 2019. Só que o fiscal, como a gente apresenta tanto na defesa quanto no recurso, ele ignora a previsão legal do próprio Estado de São Paulo, e principalmente da portaria CAT 15 de 2003, no nosso entendimento, que prevê a utilização do balanço patrimonial do último exercício nos casos em que a empresa ela não é uma empresa cujas participações são negociadas em bolsa ou cujas participações tenham sido negociadas em um período superior a 180 dias. Então, nesse caso, a Gementes Participações, ela não se enquadra em nenhuma dessas previsões da portaria CAT 15 de 2003 e da legislação do Estado de São Paulo, que levaria a uma necessidade de uma avaliação atualizada para quando da doação. Caso fosse uma empresa que realmente fosse negociada em bolsa ou que tivesse realmente ali as suas participações societárias sido negociadas dentro de um prazo de 68 dias, sim, teria que ter sido cumprida essa avaliação, esse ajuste para fins de base de cálculo do TCMD. Mas a Gementes Participações não se enquadra em nenhum desses critérios. Então, por isso, ele acaba sendo ali deslocado para o critério padrão, que é a utilização do último balanço patrimonial. E o último balanço patrimonial da Gemendes, quando da doação, era o do exercício de 2018. Até mesmo porque a lei das SAs, ela traz essa previsão, né? No artigo 176 da lei das SAs, que no final de cada exercício, as empresas, elas elaborarão as suas demonstrações financeiras, o seu balanço patrimonial, para fins ali de espelhamento do quanto, de fato, vale, quanto vale essas empresas, o quanto vale suas ações, qual é o seu respectivo patrimônio líquido. E essa previsão ele tem que ser aplicado ao nosso caso das doações, considerando que não existiria qualquer razão para fazer esse ajuste. E o fiscal ele também traz de que o método de equivalência patrimonial ele deveria ter sido aplicado nesse caso. E eu acho que tem dois pontos aqui muito importantes para a gente trazer e
que, primeiro, a Gementes Participações, ela não é uma empresa obrigada à aplicação do método de equivalência patrimonial, de acordo com o CPC 18, o item 17. Ela é uma empresa que ela está ali desobrigada à aplicação do método de equivalência patrimonial. Então, vira uma faculdade dela aplicar ou não o método de equivalência patrimonial. Além disso, mesmo que ela fosse uma empresa obrigada à aplicação do método de equivalência patrimonial, é muito importante comentar que os laudos e as avaliações que estavam sendo feitas, como comentado, não eram de bens móveis ou ativos da Gementes Participações, e sim das suas controladas. E elas estavam sendo feitas durante o ano de 2019 e só foram espelhadas nos anos de 2020 e 2021 em suas demonstrações contábeis. Então, quando da doação em 20 de dezembro de 2019, essas avaliações, elas não tinham sido nem aplicadas, não tinham sido nem refletidas nas empresas controladas. Então, nesse caso, mesmo que a Gementes Participações fosse obrigada a aplicar o método de equivalência patrimonial, essas avaliações elas não estariam e nem caberiam estar refletidas ainda nas Gementes Participações, porque uma aplicação sucessiva. Então, ela só estaria espelhada no método de equivalência patrimonial das Gementes Participações no momento em que estivessem espelhadas nas suas controladas e coligadas, o que não é o caso. Então, não haveria como as Gementes Participações, né, os doadores, os donatários, utilizarem os valores supostamente de mercado dos laudos que estavam sendo elaborados como equivalência patrimonial das Gementes Participações, se elas não estavam nem refletidas em suas coligadas e em suas controladas. E é importante comentar que isso só foi acontecer em meados do ano de 2020 e do ano de 2021, por uma faculdade das empresas do grupo de iniciarem a aplicação da avaliação a valor justo, que também é uma faculdade dessas empresas. Né? Até então, as empresas elas seguiam ali com balanço patrimonial a valor de custo. E aí, a partir de 2020 e 2021, ou seja, anos posteriores, subsequentes à data da doação, as empresas elas iniciaram ali a aplicação facultativa do método de avaliação a valor justos para fins de obtenção de investimentos do mercado. Tá? Então, acho que isso é muito importante comentar. Em relação à decisão da DTJ, ela fundamentou que a base de cálculo ela deveria ter sido ajustada, porque usando como um comparativo, se a Gementes Participações abrisse capital no mercado. Olha, nesse caso, a gente entende que é irrazoável esse comparativo por parte da TTJ, até mesmo porque quando se abre mercado, né, se abre capital no mercado, existem regulamentações da CVM. Então, não cabe, nesse caso, entendemos nós, comparar obrigações, regulamentações da CVM com a regulamentação e a legislação do Estado de São Paulo em relação às doações que vêm acontecendo. Então, resumidamente, em relação à utilização da base de cálculo aplicada pela autuação, os recorrentes entendem que o auto de infração ele deve ser integralmente cancelado, porque, de fato, a doadora e os donatários utilizaram a base de cálculo prevista na legislação do Estado de São Paulo, que é o valor de mercado vinculado ao balanço patrimonial, ao PL do exercício anterior, que era 2018, porque essas participações societárias não são negociadas em mercado, não foram negociadas num prazo inferior a 180 dias, e o único documento contábil existente à época da doação era o balanço patrimonial
de 2018. Então, se cumpriu a legislação do Estado de São Paulo, como já reconhecido por esse Tribunal de Impostos e Taxas em casos similares, em que o balanço patrimonial, que foi decidido que o balanço patrimonial é aplicável para os casos de doação, não seria o balanço patrimonial ajustado, não existe essa obrigação, mas sim o balanço patrimonial do exercício anterior. Então, se pleiteia pelo cancelamento integral do auto de infração, aplicando-se a legislação do Estado de São Paulo, aplicando-se o entendimento desse Tribunal de Impostos e Taxas em relação aplicado a casos similares e realmente afastando a arbitrariedade, discricionariedade com toda a vênia da fiscalização na utilização de laudos e documentos que nem haviam sido aplicados, tanto nos documentos contábeis das controladas e, quiçá, na documentação contábil da controladora, que é a G Mendes. E subsidiariamente, encerrando aqui a minha sustentação oral, porque eu já me alonguei bastante, se requer pelo menos a redução do auto de infração, caso não se entenda pelo cancelamento a redução do auto de infração, considerando o ITCMD proporcional a 2/3 diante da doação somente da nua propriedade das participações, com base na legislação do Estado de São Paulo. Então, esses são os pleitos dos donatários recorrentes nesses 3 casos, e agradeço aqui a atenção de todos. Obrigado, doutora Mayra. Agradeço pela sustentação oral. Já, inclusive, promovi o registro desse ato nos 3 processos, tá? Vamos iniciar aqui na ordem, pelo auto de infração 50.51.731, Paulo Sérgio Veríssimo. O relator é o Dr. Zulli, que inclusive é relator de 2 processos, então eles são idênticos entre si, inclusive no voto, tá? Então o voto de um vai se prestar ao outro. Então eu passo ao Dr. Zulli para ir direto ao voto, tá? Fica à vontade, doutor. Bom dia, eu só estou verificando porque corrompeu aqui o meu pendrive, vamos ver se ele está em ordem. Agora eu tive que buscar no meu HD no outro micro, tá? Então eu acho que efetivamente eu posso aqui, vamos pular, vou pular tudo, até o voto. Mas eu fiz um detalhado relatório, né? Para poder contextualizar a data de hoje, então, 6 de novembro de 25, perfeito. Eu faço a referência de que, normalmente eu digito a sustentação oral, vou explicar isso, mas ultimamente, como nós estamos gravando e disponibilizando a sustentação oral, então ela fica disponível na internet via YouTube. Então, eu tenho deixado de digitá-la, tá? Às vezes eu anoto alguma coisa importante que eu acho que deve ser ressaltada. Nós não temos aqui, na verdade, verdadeiras preliminares, então eu passo direto ao voto. Meu voto, no caso, não é muito grande, tá? Eu digo que, analisando as escrituras contábeis digitais enviadas à Receita Federal do Brasil, os documentos de constituição e de alteração do contrato social da empresa G Mendes Participações, aliás, muito conhecida lá no litoral, né, em Santos, principalmente, com muitos empreendimentos, e de alteração do contrato social da empresa G Mendes Participações e de seus coligados e controlados, verificamos que em 20/12/19, a empresa G Mendes era composta por 52.768.335 mil cotas, e o seu patrimônio somado, esse é o resultado do exercício, até aquela data, aqui vem então, o valor de 1 bilhão, e aqui há essa referência. Assim, o valor patrimonial de uma cota do capital social era de 23 milhões, e tanto aqui eu tenho as referências. Com a alíquota do imposto de 4%, o autuado deveria ter recolhido o ITCMD doação no valor de 7 milhões e alguma coisa, perfeito, como o autuado recolheu 2 milhões, estou arredondando. Deixou de recolher em torno aí de 4 milhões. Examinando os autos, observa que o processo encontra devidamente escrito com elementos que comprovam as infrações, conforme detalhado no demonstrativo anexo ao AIM, e aí trata-se de recurso
ordinário, no caso eu estou falando do Paulo, né? Pelo autuado, folhas 2.135 a 2.164, e pelo responsável solidário, então nós temos dois partícipes aqui, né? As folhas tais, contradição de primeira instância, que julgou procedente FAIM, que se refere à falta de pagamento de imposto de TCMD, doação por ter atribuído a doação em 800 milhões, e aqui vai os valores, cotas do capital social da empresa G Mendes Participações, valor inferior ao seu valor patrimonial, conforme se comprova pelas cópias dos documentos. O autuado recebeu como doação a propriedade 800.120.339 cotas de capital social da empresa G Mendes, a senhora Maria Celeste Jesus Verídice Mendes. Para essa doação, o autuado e a doadora elaboraram na página eletrônica da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo a declaração de imposto de transmissão de causa e bens ITCMD número tal, informando com a data da doação de 20/12/19 e atribuindo à doação o valor de R$ 64.555.864,11, ou seja, atribuindo o valor de R$ 7.949.357,74 para cada cota de capital social, conforme detalhar do senhor auditor fiscal, e resumido acima. Trata-se de uma única acusação referente à falta de pagamento de imposto de ICMS quando o donatário, o autor, recebeu tantas cotas da empresa Gimenez, a doadora Maria Celeste de Mendes. Temos dois processos semelhantes, da Karina e o do Paulo Sérgio, tá? Analisando, eu deixei até indicado e coloquei em vermelho. São os dois praticamente iguais. Estou voltando junto, eu recebi os dois, o colega recebeu outros dois, tá? Nesse sentido, temos uma única acusação referente ao pagamento de imposto na qualidade de donatário. O autor recebeu tanto quanto as empresas G Mendes, a doadora Maria Celeste Jesus Veríssimo Mendes, consta como responsável solidária pelo crédito constituído pela AI. O interessado em epígrafe e o responsável foram autuados por falta de pagamento do imposto, que é devido em razão da diferença entre o valor atribuído pelo ofício e o valor declarado por ocasião do recebimento das cotas da empresa G Mendes Participação. O autuado e a doadora elaboraram declarações de transmissão causa-morte, TCMD número tal, informando como data de doação 20/12/19 e atribuindo a doação o valor de tanto, atribuindo o valor de tanto para cada uma das cotas sociais. Conforme indica o fisco, ao fazer a declaração, o autuado poderia optar por recolher o ITCMD de doação somente sobre a sua nua propriedade das cotas, utilizando para tanto uma base de cálculo em 2/3, foi dito isso agora, né, pela ilustre patrona, do valor total das doações recebidas, deixando para recolher o restante do imposto, ou seja, o outro 1/3, na extinção do usufruto. Entretanto, optou pelo recolhimento de 100% do valor declarado. Então, isso foi uma opção do contribuinte, como consta lá do processo. O contribuinte, conforme consta dos autos, optou por efetuar o recolhimento sobre o valor integral, 100% do valor recebido como doação. Assim, o fisco efetuou o cálculo do imposto devido, considerando a obrigação de recolher 100% e não de 2/3. Ao analisar as escriturações contábeis digitais enviadas à Receita Federal do Brasil e os documentos de constituição e alteração do contrato social da empresa G Mendes e de suas coligadas e controladas, o fisco verificou que em 20/12/19 a empresa G Mendes era composta de 52.768.335 cotas e o patrimônio líquido somando-se o resultado daquela data era de 1 milhão, resultando no valor da cota do capital de 23.175.888,25. Assim, a base de cálculo do imposto é de 188, eu falo aqui que a cota de 4% resulta no valor do imposto, como já foi recolhido, tanto em sendo exigido no presente aí o valor, que ou seja, a diferença de 4 milhões. Nesse sentido, portanto, o lançamento foi concedido nos termos da legislação vigente, artigo 142 do CTN, e do artigo 34 da Lei 3457, além de ter sido compreendido perfeitamente pelos recorrentes, pois este se insurgiram contra o AIM, tanto na defesa quanto no recurso, com argumentos pertinentes ao caso, mostrando que tinham plena ciência da autuação que lhe foi
imputada. Coloque em vermelho para chamar a atenção. Conforme observo do RO, o interessado e solidário questionar a base de cálculo do imposto, afirmando que teria observado a legislação que não teriam qualquer impedimento em doar o balanço patrimônio em 30 de 12 de 18, que consistiria ao último resultado do patrimônio líquido consolidado existente à época da doação efetuada para cálculo do valor da cota. Todavia, equivocam-se os recorrentes. Isto porque, conforme consta na peça vestibular do incluído o presente lançamento de falta de pagamento de imposto em razão do recebimento em 20 de 12 de 19 de tantas cotas da empresa G. Mendes, a título de doação, porém com atribuição de valor da cota inferior ao que determina a legislação. A seguir, transcrevemos o artigo 9º da lei. No caso, cabe salientar que, de forma a legislação vigente à época dos fatos, o valor da cota transmitida deve corresponder ao seu valor de mercado, porém não foi esse o procedimento adotado pela recorrente. Assim é que, considerando em um primeiro momento, durante a análise da declaração de doação extrajudicial número tal, bem como a documentação arquivada na Jusces para escrituração contábil digital, a fiscalização apurou divergências que culminaram com a conclusão de que os valores totais dos investimentos estavam subavaliados pelo método de equivalência patrimonial, MEP, e, por consequência, reduziram o patrimônio líquido e o valor da cota adotada. Doada, aliás. Neste ponto, o contribuinte foi notificado, conforme o documento de folhas tais, a efetuar o recolhimento espontâneo da diferença apurada, porém, assim, não procedeu o que deu origem ao presente lançamento de ofício. Veja-se que o contribuinte, no caso, permaneceu inerte. Para o cálculo do valor da cota na empresa, esclarece o senhor auditor responsável pelo lançamento ter utilizado da escrituração contábil da empresa envolvida, agentes e controlados coligados relativamente ao exercício 19, efetuando os necessários ajustes proporcionais para eventos que impactaram no valor líquido e demonstração de resultado da empresa até a data da doação 20 de 12 de 19, de forma que o valor da cota correspondesse ao valor do mercado. Folhas 10 e 12 está explicado. Assim, aliás, informo o senhor auditor fiscal, em sua manifestação de folhas 11 e 12, a saber, folhas 2203 a 2104, os autos que, e aqui eu coloco, olha, o acordo proferido do Supremo julgado, recurso extraordinário, agravo, por fim, qualquer dúvida que ainda haver sobre forma, eu transcrevo o respectivo artigo. O acordo eu não vou ler, porque ele é extenso e se torna repetitivo. Assim, os observados laudos de avaliação, juntado às folhas 1020 e 1768, verificam que os autuados já possuíam ciência em outubro de 19, ou seja, antes da doação de 20 de 12 de 19, que o valor dos bens estavam subavaliados e foram objeto de lançamento contábil de ajuste de avaliação 11 dias após efetuada a doação. Assim é que a base do cálculo utilizada pelo fisco obedeceu plenamente o que preconiza o artigo 14, parágrafo 3º da Lei 10.705, que é a lei do TCMD, né? E portaria CAT 15/2003. Veja que, aliás, se eu ver por um outro lado isso, poderia dizer que houve até uma certa manipulação desses dados aqui, tá, para pagamento de imposto. Mas nem entrou nesse assunto. Todavia, veja nos autos que o interessado recorrente insiste em alegar que o valor pode ser utilizado e corresponderá ao que preconiza a legislação tributária. Porém, quanto ao cálculo do ITCMD, deixa eu entrar aqui. Ih, não entrou? Espera um pouquinho só. Tá indo. Perdão. Eu estou em outro sistema. Do ITCMD, agora foi. Porém, quanto ao cálculo do ICMD, a diretriz da legislação é que a base de cálculo do imposto deve corresponder ao valor venal do bem ou direito transmitido, como me referi acima. Assim é que, em nenhum momento, a legislação disciplina que o ajuste de equivalência patrimonial de doação ocorrida em dezembro de 19 deveria ser a pauta no balanço patrimonial do ano anterior, como quer parecer as partes da autuada e responsável.
Ainda o artigo 14 da Lei 10, né, que é aquela do TCMD, no seu parágrafo segundo, fixa que, no caso da empresa que negociam ações em bolsa, o valor das ações representativas do capital social é determinado pelo, segundo a cotação média alcançada na data da transmissão imediatamente anterior. Nesse ponto, portanto, fica clara a intenção do legislador de fazer com que seja indicado para as cotas transmitidas um valor que seja mais próximo possível àquele que seria o valor de mercado das cotas na data da transmissão. Por essa razão, o disposto no parágrafo 3º do mesmo dispositivo deve ser interpretado na mesma forma, ou seja, quando o legislador informa que, para os casos em que a empresa não negocia ações na Bolsa, seria permitido o valor patrimonial, por óbvio que ela está dizendo que o valor patrimonial é aquele que corresponderia ao valor de mercado da cota na data da discussão, caso ela fosse negociada no mercado. Ademais, a referência normativa é sobre o valor patrimonial real. Neste sentido, aliás, a consultoria tributária já se manifestou sobre o tema em questão em resposta da consultoria tributária 16.707, lá de 2017, transcrito bem como referida à consulta na oportunidade pela representação fiscal. Eu transcrevi a consulta, aliás, deixo de ler porque ela é relativamente extensa e não quero tomar muito mais aí o tempo, porque está no processo, é desnecessário, é conhecida. Ainda que cabe que se digne e da diligente representação fiscal transcrever acordo proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgado do recurso extraordinário agravo neutral do Distrito Federal, relator Marco Aurélio, julgamento de 3/8, tudo pertinho, 2018, que traduz de forma análoga a necessidade de apuração do valor real da cota em caso de retirada do sócio em momento distinto ao do encerramento do exercício financeiro. Eu transcrevi aqui o acordo, também eu vou deixar de ler, tá? Mas ele é claro. Esta, aliás, como bem lembra também a ANF, item 43, é a disciplina fixada pelo artigo 148 do CTN. E foi exatamente esse o procedimento adotado pelo senhor auditor, tendo em vista que exatamente refere à regra geral, onde, no caso, não foi respeitado o valor do mercado do bem/direito. O fisco, com o objetivo de calcular o real valor da cota unitária, elaborou um balanço de determinação, balanço de determinação com os ajustes de avaliação patrimonial. Portanto, é certo que, para os devidos fins, o balanço de determinação foi elaborado com o único objetivo de apurar o real valor unitário da cota, de tal sorte, de acordo com a legislação invocada pelo fisco, correta apuração do imposto devido. No caso, a fiscalização não concordou com a base de cálculo do imposto declarada pela autora e, dentro de suas atribuições, apurou a correta base de cálculo do ICMD. Outro, aliás, não foi o posicionamento da primeira Câmara Julgadora, não foi o procedimento da primeira Câmara Julgadora ao apreciar em 17/4/18 o recurso ordinário relativo ao em número tal, relator Adriano Carreiro Marcelino, posteriormente confirmado pela Câmara Superior em 19/1/19. Vejamos, eu transcrevi aqui também, deixo de transcrever. Nesse sentido, é de ler. Nesse sentido, é que somente com a adoção do valor patrimonial real é possível plena compatibilidade com a base de cálculo do imposto previsto no artigo 14, parágrafo 3º da Lei 10.000. Portanto, as normas de regência não deixaram margem a qualquer dúvida que o valor da transmissão a ser considerado é o valor do mercado na data do fato gerador. Em consequência, com o que preceitua o artigo 144 do CTN, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador, da obrigação e registro pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Portanto, fica evidenciado, segundo a norma vigente, que na hipótese de
a adoção de valor patrimonial real. A base de cálculo do imposto é aquela prevista no artigo 14, parágrafo 3º da Lei 10.000, não havendo dúvida que o valor da transmissão a ser considerado é o valor do mercado na data de fato gerador, em consonância com o que prevê o artigo 144 do CTN. Nesse sentido, o correto procedimento fiscal, motivo pelo qual mantém o lançamento, assim ligando o provimento ao recurso interposto. Do recurso ordinário do responsável solidário, eu também analiso, de quanto ao recurso dele, não há dúvida que, embora a lei fale em responsabilidade solidária, fala-se aqui na hipótese de responsabilidade subsidiária, na medida em que apenas tem possibilidade de cumprir a obrigação pelo sujeito passivo principal, é que serão chamados os terceiros responsáveis. No entanto, tratando-se de lançamento de crédito tributário, a eventual cobrança dos valores a ser feita em execução fiscal depende de que figure-se no polo passivo todos os eventuais cobrigados. Examinando os argumentos do responsável solidário, continua o seu recurso ordinário, destaco que nem nesse ele faz referência à ausência da responsabilidade solidária e inaplicabilidade do artigo 8º da Lei 10.000, conforme demonstrado na imputação. O aí combatido impugnou responsabilidade ao recorrente de testemunha, inicialmente sobre a operação de doação das cotas Gemendes, com fundamento no artigo 121(2) do CTN e artigo 8º da Lei 10.000. Diz que, segundo consta no próprio relato da infração impugnada, bem como na redenção recolhida, o caput do referido artigo do dispositivo legal determina um benefício de ordem. Primeiro, o Estado deve buscar a satisfação do crédito tributário junto ao contribuinte. Donatário, artigo 7 da Lei 10.000. E só no caso de possibilidade de cumprimento da exigência pelo contribuinte é que o responsável deve ser chamado a honrar o débito. Repisa-se e refere-se a esse argumento nas folhas 2.201 dos pedidos. Diante do exposto, a recorrente requer seja reconhecida e provida ao pretendente recursionário com a consequente reforma integral da redenção para a ausência de qualquer responsabilidade com relação à exigência de testemunho nem comento, cancelando-se o auto de infração no mútuo combatido, tendo em vista a exigência de qualquer submensão à forma da legislação. Né? E aí, subsidiariamente, no caso não entenda pelo cancelamento, requer seja parcialmente provido com as consequentes reduções de exigência fiscal, excluindo-se os reflexos do AVJ ou MEP, e considerando a base de cálculo como correspondente a 2/3. Veja que ela optou pelo 100%, né? No valor das cotas para fins de apuração do imposto estadual. Tá? De tal sorte, a CDA já deve apresentar os terceiros responsáveis para que siga a execução dos modos previstos na Lei 6.830/1980 e lá seja respeitada a ordem da disciplina legal. Então, eu estou analisando, né, e afastando, e, aliás, o senhor não, auditor fiscal, me desculpe, tá? Em sua manifestação, a folha 7 faz referência ao voto de minha relatoria ao referir-se à responsabilidade solidária, a saber, e ele transcreve aqui, devemos ainda ressaltar que o Tribunal de Impostos de Taxa já se pronunciou sobre o tema do aí número tal, no voto do relator meu, né, no qual destaca o trecho, e eu transcrevo, tá? Não vou cansá-los com a leitura do meu voto. Seguindo o exame do recurso do responsável, não merece acolhimento o seu pedido para consideração dos 2/3 da base cálculo por se tratar de doação de uma propriedade, haja visto que quanto lá há a reserva do usufruto na doação, decreto no... Perdão, falta de recolhimento no imposto. Transcrevo o artigo 31 que eu me refiro, e seus parágrafos, nesse sentido, no caso, trata-se de faculdade a ser exercida pelo contribuinte no momento da doação. No presente caso, o contribuinte, quando fez a declaração e recolheu o valor do imposto que achou correto, o fez nos 100%, tá? Então, por isso eu afasto o argumento, tá? Trago inclusive, decisões a esse respeito, tá? E como acho que é repetitivo aqui. Ademais, ficam nos autos evidenciada a correta utilização da variação patrimonial utilizada pelo fisco, basta o exame dos valores utilizados e o quanto restou informado no processo. Portanto, fica evidenciada a responsabilidade da sociedade em relação do contexto aqui dos autos. Assim sendo, diante dos fatos, circunstâncias, julgamentos, no caso, também conheço o RRO do solidário e nego provavelmente para manter intacta, tá? Multas, eu tô afastando os argumentos, tá? E meu voto é simples, conheço e nego provavelmente para manter intacta. 6 de novembro de 15. E assim que eu voto, eu vou registrar o meu voto. Ok. Dúvidas?
Não, é em debates. Só um Doutor minutinho, Zuli, que eu estou procurando onde foi parar aqui o meu. Diga, aproveita, além de lançar esse, já lançar o outro, já né? lanço outro, sim. E enquanto isso, como o Dr. João Marcelo também é relator do terceiro caso, então eu passo a palavra para ele e aí já, obviamente, vai se prestar a afirmar o posicionamento dele também nos seus votos, tá? Então eu passo a palavra ao Dr. João Marcelo para a leitura. No caso, o Dr. João Marcelo é relator do áudio infração do Alex Veríssimo, tá? Fica à vontade, Dr. Marcelo. Rita, obrigado. Eu vou fazer uma leitura, como o Dr. Rafael já expôs o caso, inclusive até o mesmo entendimento, eu vou fazer uma leitura do resumo, tá? Então, ah, o caso trata de autuação por falta de pagamento de TCMD devido à doação de 8.120.399 cotas da empresa G Mendes Participações Limitadas, efetuada em 20 de 12 de 19 por Maria Celeste Jesus Veríssimo Mendes, em favor de seu filho, Alex Veríssimo Mendes. A questão central, a controvérsia, gira em torno da base de cálculo do imposto, pois o contribuinte declarou as cotas com valor inferior ao do mercado, utilizando o balanço patrimonial de 31 de 12 de 2018. O fisco, por sua vez, recalculou o valor com base nos dados contábeis de 20 de 12 de 2019, constatando subavaliação patrimonial. Fundamentos jurídicos. A base de cálculo do ITCMD deve refletir o valor venal ou de mercado do bem na data da transmissão, nos termos do artigo 9º e 14, parágrafo 3º da Lei 10.705 de 2000 e da Portaria CAT 15 de 2003. Assim, o valor patrimonial só é aceito se corresponder ao valor real de mercado. Além disso, o artigo 148 do CTN autoriza o fisco a arbitrar o valor do bem quando as declarações do contribuinte forem inidôneas. Ainda reproduz a consulta tributária 16707 de 2017, entendimento reforça que o valor patrimonial admitido deve se aproximar do valor de mercado e que o parágrafo 3º do artigo 14 representa uma faculdade e não uma imposição. A fiscalização, provas, e constatações. A fiscalização comprovou que as cotas estavam subavaliadas pelo MEP, que é o método de equivalência patrimonial. Os laudos apresentados mostravam que os autuados tinham ciência da subavaliação antes da doação e houve ajuste contábil posterior à doação, reconhecendo o valor das cotas, real das cotas. Com base nisso, a autoridade fiscal apurou corretamente o valor de mercado das cotas em 20 de 12 de 19. Quanto à responsabilidade solidária, os recorrentes alegaram nulidade, da responsabilidade solidária. Porém, trata-se na prática de responsabilidade subsidiária e o procedimento está em conformidade com a legislação, não havendo vício no lançamento. Alegação de doação da nua propriedade. O contribuinte sustentou que havia doado apenas a nua propriedade, devendo o imposto incidir sobre 2/3 do valor, sem razão, pois o contribuinte optou por recolher o ITCMD sobre 100% da base de cálculo, conforme o artigo 31, parágrafo 3º, item 3 do decreto 46.655 de 2002, e não pode alterar essa opção posteriormente. Quanto ao método contábil e exercício, quanto à alegação de que seria permitido o uso do balanço 31 de 12 de 18, visto que a Portaria CAT 15 de 2003 não define base de cálculo do imposto, apenas disciplina obrigações acessórias, temos que a fiscalização aplicou corretamente o MEP, com base nos balanços e lançamentos contábeis de 20 a 31 de 12 de 19, conforme a legislação que eu já citei anteriormente. Multas e juros. A multa aplicada é proporcional e é legal e não configura o confisco. Os juros e encargos moratórios seguem a legislação vigente e a jurisprudência desse tribunal, sendo devidos conforme a legislação do ITCMD. Conclusão. O lançamento está devidamente fundamentado, quantificado, não há nulidade nem vícios materiais. As teses defensivas são improcedentes. Então, diante disso, eu conheço dos 2 recursos ordinários, mas nego o provimento, mantendo a decisão e a exigência fiscal. Esse é o resumo, senhor presidente. Agradeço, doutor João Marcelo. Portanto, os votos dos relatores encontram-se em convergência, né? São votos que concluem da mesma forma, tá? Acredito que agora podemos instaurar os debates. Doutor Felipe, pela representação fiscal, tem alguma consideração? Sem observações, presidente. Obrigado. Agradeço, doutor Samuel. Sem comentários, presidente. Perfeito. Eu também vou acompanhar, inclusive alguns pontos trazidos em debates,
com relação, por exemplo, à supletividade, né? Também a questão do percentual da não propriedade, tudo mais, já debatemos aqui em outras oportunidades, né? Sempre entendendo dessa mesma forma, como entendido aí pelos relatores. Considerando que no primeiro auto de infração o Dr. Zulli já registrou, que é o 50.51.731, vamos seguir para ele. Ali eu vou fazer a verificação do quórum, pedir aos colegas que confirmem, e aí a gente vai passando aí na ordem dos processos, tá? Votação iniciada. Todos votaram. Encerra a votação. Agora, seguindo aí a ordem final 732, de Carina Veríssimo. Estou encerrando aqui os debates, fazendo a verificação do quórum nesse segundo processo. Votação iniciada. Todos votaram? Encerro aqui a votação. Já encerro aqui o julgamento desse caso. E o final 733, Alex Veríssimo. Eu estou fazendo nesse processo a verificação do quórum. Nesse caso aí, o Dr. Zulli precisa confirmar também. Votação iniciada. Todos Agora votaram? foi, não tinha ido? Foi, apareceu aqui para mim. Encerro votação. Então, doutora Mayra, prevaleceu nos 3 casos os votos dos relatores que conhecem e negam provimento a ambos os recursos. Foi assim que decidido. Agradeço muito pela presença. Obrigado. Obrigada, senhor Eu presidente. Obrigada a todos. Obrigado. parabenizo a ilustre doutora Mayra, tá? Parabéns aí pela sustentação oral, foi muito combativa. E não sei se você conhece a história do Mendes, mas ela é muito interessante, muito bonita, tá? É muito bonita mesmo, Eu conheço professor, a história dele. Tá? realmente é muito bonita. Mas obrigada a atenção de todos. Boa quinta-feira. Obrigado. Vamos aqui seguir. Auto de infração 50.52.374, Tereos Açúcar e Energia Brasil. Relatoria Dr. João Marcelo. Doutora Lígia encontra-se presente para sustentação oral. Bom dia, doutora. Eu passo a palavra ao Dr. João Marcelo para contextualizar a acusação. Fica à vontade, doutor Marcelo. Obrigado, doutor Ítalo. Então, esse auto de infração, ele trata de 2 infrações de falta de pagamento de ICMS em operações de saída para exportação de açúcar, né, sem a devida concretização. Na primeira infração, o contribuinte comprovou a exportação de parte das mercadorias e na segunda não houve exportação das mercadorias. Eu vou passar a ler aqui só a infração. Então, deixou de pagar um imposto no montante de R$ 430.154,53 no período de 1 de 2020 a 12 de 21, conforme demonstrativo 1, em razão de ter sido indicada a operação de remessa de formação de lote para exportação de açúcar, e o mesmo não foi exportado. Devidamente notificada a comprovar a exportação das mercadorias ou recolhimento do imposto, o contribuinte comprova a exportação de parte das mercadorias. Entretanto, a relação em relação às constantes no demonstrativo 1, o contribuinte confessa que não houve exportação, também não foi recolhido o imposto. E no segundo, deixou de pagar imposto
na quantidade de R$ 1.272.482,64 no período de janeiro de 20 a janeiro de 21, conforme demonstrativo 2, em razão de ter sido indicada a operação de remessa de formação de lote para exportação de açúcar, o mesmo não foi exportado. Devidamente notificado a comprovar a exportação das mercadorias ou requerimento, o contribuinte comprovou a exportação de parte das mercadorias. Entretanto, em relação ao demonstrativo 2, não houve comprovação da exportação das mercadorias, nem o recolhimento do imposto, e tampouco qualquer outra justificativa comprovada. Né? Em relação às mercadorias constantes no demonstrativo 2, o contribuinte informa que teriam retornado do porto para seu estabelecimento. Porém, as notas fiscais eletrônicas que o contribuinte alegou serem as de retorno são simplesmente de retorno simbólico, remetida para a formação de lote, ou seja, não houve qualquer retorno físico. A infringência foi ao artigo, né, de ambas os itens, foi ao artigo 445, inciso 3, parágrafo 2, item 2 do RICMES, 2000, e a multa foi capitulada no artigo 85, inciso 1, a linha H, da lei do ICMS. Enfim, foi impugnado, foi feita a defesa. A decisão reconheceu, né, a decisão de piso reconheceu um valor lançado no subitem 1.12, um valor de R$ 4.659,02, não teve recurso de ofício, por ser valor inferior. Enfim, devido a essa decisão, a recorrente impetrou o recurso ordinário, a representação fiscal apresentou parecer, requerendo não provimento do recurso. E é basicamente esse é o resumo do relatório. Perfeito, doutor Marcelo, agradeço. Doutora Lígia, bom dia, a palavra é sua. Obrigada, senhor presidente. Bom dia ao senhor e a todos os membros dessa Câmara, ao colega da representação fiscal. Serei breve, mas é dever de ofício estar aqui para provocá-los com algumas colocações. Obrigada, senhor relator, pela descrição breve, mas vou iniciar para dizer que este caso vem em sede de recurso a essa Câmara para tentar aproximar a presunção do lançamento de ofício da realidade dos fatos e das provas. E por que, senhores, a infração capitulada no artigo 4453 de suposta reintrodução de mercadoria não aconteceu nesse caso, como acabou de relatar o doutor João Marcelo? Porque, senhores, nós estamos diante do processo de exportação de açúcar, mercadoria a granel, que segue para o porto da forma como os senhores já bem imaginam, né? No nosso estado, a Tereos tem 7 unidades produtivas e todo o processo logístico de exportação acaba, sim, sendo marcado por perdas técnicas, ou as chamadas quebras de mercadoria. É disso que nós estamos tratando, senhores. Não foi simplesmente o não pagamento do ICMS, a não comprovação da exportação em seguida de não pagamento do ICMS. O que se teve, na maior parte neste caso, foi perda técnica com prévio ajuste contábil e fiscal desta perda ao final da safra. Nós estamos falando da safra do ano de 2020. E antes de qualquer fiscalização, isso faltou, doutor João Marcelo, talvez aqui no seu breve relatório, antes de qualquer fiscalização, o contribuinte tratou essa perda técnica da forma como é possível fazer, como admite a legislação, talvez com alguma lacuna aí ao nosso processo de exportação tão peculiar, né? Houve a interrupção do diferimento do ICMS da cana-de-açúcar, com pagamento proporcional do tributo e estorno do crédito. Podemos mais adiante dizer se estorno do crédito cabe antes ou depois da saída de mercadoria? Precedentes desse tribunal indicam
uma leitura um tanto literal do dispositivo 445. Fato é, senhores, que neste auto de infração, a suposta infração foi capitulada no inciso 3 do 445, de reintrodução de mercadoria, e não no inciso 2, de perdas técnicas. Está aí a primeira objeção, que nos parece, novamente, necessário aproximar o fato da presunção utilizada no ato de lançamento de ofício. O segundo item, ainda sobre a perda técnica, sendo muito objetiva. De quantos estamos falando de perda técnica no período de janeiro a dezembro de 2000? Menos de 0,5%. Menos de 0,5% do açúcar que saiu para a formação de lote da exportação. Isso está no laudo técnico, que consta nos autos, assim como consta nos autos um laudo contábil da KPMG, junto com os demais documentos de suporte, senhores, que infelizmente foram desqualificados pela Delegacia de Julgamento de Bauru, que reputou que não seria possível conciliar e entender a conciliação das operações. Mas eu acredito que essa Câmara tem mais do que competência para aferir estes documentos e entender a conciliação que foi feita nos documentos. Então, nós estamos falando de um não fato gerador do ICMS, nós estamos falando que o açúcar 0,45% desta mercadoria se perdeu, mesmo antes de qualquer fiscalização, o contribuinte tomou a providência que lhe cabia, de novo, interrompeu o diferimento da cana-de-açúcar, tomou providências de forma diligente e de boa-fé, não esperando que a fiscalização viesse lhe impor uma multa de 50% do valor da operação. Mas, mesmo assim, a imposição da multa se deu, senhores. Nós temos aqui, além da cobrança do ICMS que se reputa devido, desconsiderando o acerto que foi feito previamente pelo contribuinte, nós temos duas multas de 50% do valor da operação, item 1 e 2. Aliás, o item 2, de menor proporção, ele, como o doutor Marcelo mencionou, não houve exportação porque houve retorno de mercadoria, inclusive uma remessa para o armazém da Copecitrus. Temos documentos, senhores. Temos documentos de suporte que merecem ser valorados. E mesmo assim, apesar dos fatos e provas trazidos na defesa, a DTJ apenas corrigiu um erro flagrante de cálculo da autuação, inclusive com a anuência da fiscalização, e o nosso recurso devolve a essa Câmara todo o restante. A nossa irresignação com uma capitulação legal errada, tanto na infração do item 1 e 2, quanto mais na multa. Senhores, a empresa, por exportar açúcar e ter perdido 0,45% desse açúcar, está sendo multada em 7 milhões de reais. 7 milhões de reais equivale a mais de 4 vezes o valor do suposto ICMS devido nessa perda. Não vou aqui ocupá-los, tomar o precioso tempo para falar de proporcionalidade e razoabilidade. Vão pensar, doutora, tem limitação do julgador administrativo. Sim, eu sei. Mas o julgador administrativo tem à sua disposição o artigo 527A do regulamento. E esse está também no nosso pedido. Porque, senhores, não fosse pela recapitulação da multa, que também pedimos, dado o claro erro na indicação do artigo 85.1, a linha H, que fala que teríamos emitido nota de exportação não realizada, não chegamos a emitir nota de exportação de 0,5% perdido. Essa recapitulação é de rigor, mas, de qualquer forma, é imperiosa a revisão da multa, senhores. Estamos falando de 7 milhões contra 1,7 de imposto. E não é só o Supremo Tribunal Federal, a repercussão geral, o tema 863 que impõe que a multa tenha a sua limitação e proporcionalidade. É o próprio regulamento desse nosso Estado. E isso está, sim, às mãos
dos senhores julgadores para que apliquem e façam valer, num caso concreto em que o contribuinte honrou o ônus da prova, as provas, de novo, senhores, estão nos autos. O contribuinte trouxe prova, trouxe documento, conciliou operações, enfim, frete do retorno de mercadoria, enfim, tudo para que afasta a presunção da hipotética reintrodução de mercadoria no mercado interno. E mais do que isso, mostra que a forma diligente como tratou, principalmente da parte das perdas, aí, o item 2, faz com que sim seja aplicável o 527A para fins, no mínimo, da brutal redução dessa multa. É isso, senhores, que eu peço com essa ênfase, porque também, já antevendo uma eventual judicialização, acho que não precisamos continuar. Isso só traria mais contencioso, isso só traria sucumbência até para a Fazenda do Estado. Enfim, é algo que não nos interessa. Estamos aqui porque nos interessa a solução desse litígio. Ratifico as razões de recurso, fico à disposição para esclarecimento de fato. Eu agradeço a atenção por hora. Obrigada. Muito obrigado, doutora Lígia. Agradeço pela sustentação oral. Devolvo a palavra ao doutor João Marcelo. Doutorita, eu fiz uma alteração na ementa e no primeiro parágrafo do voto, então eu ia pedir Perfeito. para disponibilizar de novo. Tá, eu habilitei aí quando o senhor quiser. Muito obrigado. Feito o registro, eu vou passar a leitura do voto. Trato presente de duas infrações de falta de pagamento do ICMS em operações de saída para exportação sem efetiva concretização. As infrações contribuem a comprovar a exportação de parte das mercadorias. Em termos práticos, a fiscalização acusa a hora recorrente de ter indicado operações de exportação na saída de mercadorias sem que elas tenham sido realizadas e sem a efetiva comprovação de que as mercadorias foram objeto de devolução. Os fatos geradores ocorreram de janeiro de 2020 a dezembro de 2021, e o DDF se encontra às folhas 3 a 4. Em seu recurso ordinário, a recorrente reitera os argumentos de sua impugnação, aduzindo em apertada síntese que 1. Houve cerceamento do direito de defesa, uma vez que a DTJ não teria analisado de forma efetiva as provas documentais apresentadas, como o laudo da Exalc, o laudo de constatação da KPMG e documentos comprobatórios do retorno de mercadorias, implicando assim na nulidade do AIN. 2. As provas apresentadas comprovam as perdas no processo logístico de exportação e o correto tratamento tributário dado a elas, e que a autoridade julgadora, ao não as analisar, feriu os princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade material, sendo caso de retorno dos autos para nova decisão. O lançamento de ofício careceria de prova, sendo que a presunção utilizada pelo fisco para fundamentar a própria existência da infração implica na nulidade do AIN. No mérito, o AIN seria improcedente, pois as perdas no processo logístico de exportação foram devidamente comprovadas, não havendo que se falar em operação de circulação de mercadorias passíveis de tributação nas perdas quantitativas, as quais são inerentes ao transporte e movimentação do açúcar.
Em quinto lugar, que a própria autuada teria promovido a efetiva tributação das perdas mediante recolhimento da importância de R$ 798.235,40 a título de ICMS, decorrente de estornos de créditos e interrupção do deferimento da cana-de-açúcar, devidamente registrados na contabilidade. 6. Que teria sido comprovado que os produtos remetidos para a formação de lote e não exportados retornaram ao estoque ou foram armazenados pela Copercitros, mediante a apresentação de planilhas, notas fiscais e DACTs. 7. Que as multas de ofício aplicadas seriam indevidas por ausência de enquadramento legal, à medida em que não teria havido exportação não realizada nem destinação ao mercado interno, e que as multas aplicadas seriam abusivas. Assim, a recorrente protestou pelo reconhecimento da nulidade do AIM ou pela nulidade da decisão recorrida. Alternativamente, a recorrente protestou pelo reconhecimento da improcedência do AIM ou, ao menos, pela redução das penalidades. Pois bem, da análise do AIM exordial, verifica-se que no item 1 apurou-se falta de pagamento do ICMS no montante de R$ 430.154,53, relativo ao período de janeiro de 20 a 21, decorrente de remessa para a formação de lote que não resultaram em exportação, sendo certo que para essas operações o autuado reconheceu que tais mercadorias não foram exportadas e tampouco recolheu o imposto devido. Por sua vez, no item 2, foi apurada a ausência de recolhimento no ICMS no valor de R$ 1.272.482,64, referente ao período de janeiro de 20 a janeiro de 21, igualmente operações de remessa para a formação de lote que não culminaram em exportação, sendo certo, contudo, que nesse caso o contribuinte alegou que as mercadorias retornaram do porto. Mas as notas fiscais apresentadas como prova não correspondiam apenas a retornos simbólicos, não havendo comprovação de retorno físico da mercadoria. Nesse diapasão, inicialmente necessário consignar que, em ambos os casos, a autuada não comprovou a efetiva exportação das mercadorias, tratando-se, portanto, de ponto incontroverso. A recorrente sustenta inicialmente que teria havido cerceamento do seu direito de defesa, notadamente em razão da suposta falta de prestação jurisdicional decorrente da falta da análise dos laudos técnicos, como o elaborado pela Exalc, pela KPMG e dos documentos de suposto retorno de mercadoria. A razão não lhe assiste, pois da breve leitura da decisão recorrida, verifica-se que o doutor julgador levou em consideração os documentos apresentados, tendo inclusive mencionado expressamente o lado da Exalc, as folhas 3.488, consignando naquela oportunidade que, consoante demonstram os autos, principalmente o relatório de ação fiscal de folhas 9 e 11, a autuada não conseguiu infirmar a exigência fiscal. O documento denominado Diagnóstico de Perdas na Cadeia Logística do Açúcar, elaborado por especialistas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, Exalc, folhas 543690, não auxilia as pretensões da defesa, visto que o valor agregado supostamente como perdas decorrentes de exportação, registrado na escrita fiscal do contribuinte como estorno de crédito, artigo 67, inciso 1 do RICMS 2000, além de ser consideravelmente insuficiente para refutar o elevado montante apurado pela fiscalização, se apresenta injustificável nos termos da legislação, pois mesmo que se reconheça a teoria sobre as perdas na operação, é de se esclarecer que depois da saída das mercadorias do estabelecimento, não poderia se realizar ajustes por estorno de crédito do ICMS, mas sim o pagamento do imposto por guia de recolhimentos especiais, nos termos do artigo 445, parágrafo 1º do RICMS 2000. Da mesma forma, mas em relação ao documento apresentado pela KPMG, verifica-se que a decisão recorrida informou as folhas 3, 4 e 91 que não há como aceitar o valor em tese já pago pela autuada. E não existe o elo entre o tal valor e aquele referente à não exportação, reconhecido pela autuada. É o que restou demonstrado acima. Tampouco o denominado termo de constatação da KPMG, de folhas 2131 e 2162, utilizado originalmente para suporte à defesa no AIM tal, consegue fazer tal ligação. A despeito de trazer o método de que utilizou naquele caso, não há justificativa alguma sobre a diferença apontada nestes autos. Por fim, temos que a decisão recorrida também analisou os documentos relativos às alegadas operações de retorno, tendo consignado as folhas 3, 4 e 92 que não se faz possível a rastreabilidade das mercadorias. Não há como se confirmar os argumentos de defesa. Visualizemos a título de exemplo as notas fiscais 1105, de folhas 2.309 e
1106 de folhas 2315, ambas do documento 4 trazidas pela defesa. Trata-se, conforme se apresentam os documentos, de retorno simbólico de mercadoria exportada, conforme o CFP utilizado, qual seja 1505. Há ainda outros elementos contidos no documento que causam estranheza, como a indicação do local de entrega da mercadoria, Ultrafert S.A. em Santos, a falta de vinculação à nota fiscal que seguiu a mercadoria para a formação de lote para exportação e ainda a descrição contida nas informações complementares. Com efeito, temos que, em verdade, a decisão recorrida analisou sim os documentos apresentados pela autuada, mas considerou que eles não teriam condão de elidir as acusações fiscais, não havendo que se falar, contudo, em nulidade. Destarte, também não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, já que referido princípio não se confunde com o acolhimento da tese da parte. Dando continuidade, temos que a recorrente sustenta ainda que o lançamento de ofício teria sido fundado na mera presunção, o que também seria vedado pelo ordenamento. Contudo, e tal qual consignado pela ilustre representação fiscal, a presunção de que as operações ocorreram internamente após a não comprovação da sua exportação possui embasamento legal, sendo hipótese expressamente prevista no artigo 445 do RICMES 2000, e no parágrafo 1º do artigo 7º do mesmo diploma, que condiciona a não incidência do ICMS a efetiva comprovação da exportação perante a Receita Federal do Brasil, sendo certo que a ausência do evento de averbação de exportação, elemento fornecido diretamente pela Receita Federal no ambiente da NFE do SPED, constitui prova da não realização do fato gerador exportador e a consequente presunção guerreada pela hora recorrente. Assim, o argumento da hora recorrente não socorre, pois a legislação determina a presunção contra a qual ela se insurge, cabendo ao contribuinte comprovar a não ocorrência da devolução das mercadorias, já que não há dúvidas sobre sua não exportação. Repito, se no exposto, a recorrente alega comprovar a ocorrência das operações internas em razão das supostas perdas verificadas no processo logístico de exportação, asseverando que não teria se configurado qualquer operação tributável pelo ICMS, na medida em que as perdas não representariam circulação jurídica de mercadorias. Mais uma vez, não há como se dar guarida aos argumentos da recorrente, pois, novamente, ao analisar a legislação aplicável ao tema, verifica-se que a não incidência prevista no parágrafo 1º do artigo 7º do RICMES exige a comprovação documental da saída efetiva das mercadorias do território nacional, requisito objetivo cuja ausência acarreta a obrigatoriedade do recolhimento do imposto. Ademais, nos casos em que se verifique a perda quantitativa de mercadorias, a legislação estadual é clara ao estabelecer no artigo 445, inciso 2º, que o imposto deve ser recolhido, de sorte que o fato de existirem perdas no curso do transporte das mercadorias não exportadas apenas reforça a obrigatoriedade de recolhimento do imposto, independentemente da natureza ou inevitabilidade da perda. Perceba que a legislação não faz qualquer tipo de distinção entre perda voluntária ou involuntária, e tampouco condiciona a incidência do imposto à existência de transferência de titularidade, mas apenas estabelece que a base de incidência nesse contexto é o simples descumprimento da condição resolutiva que não autoriza a incidência, ou seja, a efetiva exportação. E nem se argumente, como pretende fazer crer a recorrente, que já teria realizado o recolhimento do ICMS sob aludidas perdas em razão do estorno proporcional de créditos e interrupção do diferimento da cana-de-açúcar, pois, conforme bem ressaltado pela ilustre representação fiscal, tais recolhimentos referem-se a etapas anteriores e distintas da operação, não se confundindo com a obrigação decorrente da não efetivação da exportação. O recolhimento de ICMS na fase de aquisição da matéria-prima ou na industrialização não substitui nem elide o recolhimento exigido na fase final, caso a mercadoria não cumpra a destinação exportadora. Assim, independentemente do ângulo sob o qual se busca analisar o presente caso, resta claro que não houve exportação e nem foi comprovado o retorno das mercadorias, sendo procedente a presunção fiscal, ensejando assim a tributação das operações, devendo ser mantida a decisão de piso. Não obstante o acima exposto, temos ainda que a recorrente se insurgiu contra os percentuais das multas aplicadas, arguindo que as mesmas deveriam ser reduzidas. Em que pese o inconformismo do contribuinte, temos que as multas foram aplicadas em estrita observância à legislação em vigor,
não sendo possível esse órgão de julgamento afastar a aplicação da lei por motivo de convicção única e exclusiva do contribuinte que a multa é excessiva, inconstitucional e resulta em confisco. O contribuinte protesta ainda pela eventual redução da penalidade aplicada, aduzindo que a multa seria demasiadamente gravosa. Contudo, é necessário salientar que o artigo 527-A do Decreto 45.490 do RICMES preconiza que as penalidades podem ser reduzidas ou relevadas por órgão julgador administrativo, desde que presentes os requisitos autorizadores para tanto, sendo que a redução ou relevação das penalidades está condicionada ao cumprimento de alguns requisitos, bastando-nos para o caso em tela a informação de que a redução ou relevação das penalidades fica condicionada ao fato de as infrações cometidas não implicarem na falta de pagamento de imposto. Nesse diapasão, considerando que as infrações no caso em tela implicam na falta de recolhimento de ICMS, simplesmente não há como se atender ao pleito da recorrente, devendo a decisão recorrida ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Dispositivo. Ante exposto, conheço do recurso ordinário e no mérito nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. É como eu votei e devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Marcelo. Voto lido, voto registrado em debates. Doutor Felipe, alguma consideração pela representação fiscal? Sem considerações, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Samuel. Igualmente, presidente, sem consideração. Doutor Zuli. Parabenizo pela sustentação oral, sem considerações. Eu fui ver a defesa, porque quando a ilustre doutora Lígia de início falou em 45, eu falei, mas o que é 45? É 0,45 ou é 45% de perda? Porque 45% de perda é inviável. Aí É eu vi pelo relatório que é 0,45. 0,45, doutor Zuli. Eu vi lá no laudo. Menos de 0,5%. Menos de 0,5%, que é uma perda isso. até meio esperada dentro de toda essa sistemática. É o que nós tentamos demonstrar com o laudo de engenharia também. Foi um índice bem abaixo da média. Na média. Eu fui lá verificar, falei, porque me restou uma dúvida, né? Porque essa perda inviabiliza qualquer negócio, né? Mas tudo bem, eu vou acompanhar o relator por todas as circunstâncias que foram postas, tá? Perfeito. Eu também vou acompanhar o voto do relator. Já votamos esse mesmo assunto outras vezes. Então, estou fazendo aqui a verificação do quórum. Todos confirmaram. Em votação. Todos votaram? Encerro a votação. Aqui nesse caso, prevaleceu o voto do relator, em que conhece do recurso ordinário e nega provimento. Foi assim que votado. Agradeço, doutora Lígia, pela presença. Obrigado, doutora. Eu que agradeço a atenção de todos, especialmente o trabalho do relator, doutor João Marcelo. Muito obrigada pela atenção. Obrigado. Bom dia, bom trabalho. Doutora Lígia. Bom dia, bom dia, bom trabalho. Encerro o julgamento. Verifico que todos os processos estão aqui encerrados. Estou encerrando aqui a sessão de julgamento para que seja gerada a ata. E peço, por gentileza, ao Oswaldo para encerrar a gravação para a gente.